Culto da Congregação Cristã no Brasil do dia 24 de agosto de 2025. Missão fraternal é para aqueles que esfriaram ou fraquejaram na fé. Você que é o tal do pecador de morte, esqueça, você não será resgatado como eu já denunciei aqui nesse canal. Profecias que não se cumprem. Se ela não se cumpre na sua vida, as profetadas que eles pregam da tribuna, é porque você não é fiel a Deus. Privar da graça de Deus, afinal de contas, o que é que significa essa frase que está em Hebreus capítulo 12? Cuidado para que ninguém vos prive da graça de Deus. Pois é, segundo Salvador Bueno, privar da graça de Deus é impedir que a outra pessoa frequente os cultos da Congregação Cristã no Brasil. Vamos analisar o culto do dia de hoje, 24 de agosto de 2025. Ancião presidente da congregação é quem está diante do povo atendendo o culto. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja no seu coração. Querido irmão, antes de nós irmos para o vídeo, a análise do vídeo, eu peço que você verifique a sua inscrição. Olha aí se está ativo para todas. Assim, a cada novo vídeo, nova live, você será notificado. Vai aí onde você escreve para se inscrever, aperte de novo nele e coloque ali para todos. Também não esqueça de dar o joinha. Dito isso, vamos analisar e ouvir o que o ancião presidente falou no culto de hoje, do dia 24 de agosto. Segue aí. Agora, em primeiro lugar, ele está lendo algum comunicado e ele fala sobre a missão fraternal. Entenda que a missão fraternal, gente, é a missão resgate. É igual o governo Lula e Bolsonaro. Antes tinha um programa do governo lá que era Bolsa Família, parece que era isso, e depois entrou Bolsonaro e ele só troca o nome, né? Bem Brasil, é a mesma coisa. Só mudou o nome, né? Ou seja, o programa que foi criado lá pelo Zavascki lá, né? Eu nem lembro o nome dele, parece que eles mudaram aí para a tal da missão fraternal. Só mudou o nome, mas o objetivo é o mesmo, as estratégias são a mesma. Aliás, não mudou nada, só mesmo o nome. Vamos ver aqui, ó, presta atenção. Que Deus tem preparado já de ser realizado em vários lugares, que nós chamamos antes de missão resgate, que era buscar aqueles que haviam se afastado. Muitos se batizam, congregam um pouco, depois não são conhecidos, acabam se esfriando e nós não temos conhecimento, são almas que vão se perdendo. Primeiro eu vou fazer essa primeira pausa. As pessoas se batizam sem ser conhecidas, né? E aí elas ficam em casa e se perdem. Tem várias análises para fazer, várias coisas para falar só sobre esse pequeno trecho que ele acabou de comentar aqui. Primeiro que a gente fala que as pessoas se batizam, eles não sabem nem quem eles estão batizando, sabem nada sobre essas pessoas e também não vão atrás depois que essas pessoas se batizam. Realmente, realmente a CB não tem pastor, como eles falam. Ninguém absolutamente com dom de pastor, o povo é jogado ao léu, tá? E aí eles estão percebendo isso, estão tentando ir lá buscar as pessoas, mandando o grupo. Na verdade, quem tinha que ir eram os próprios anciões e os cooperadores, ok? Então, aqui ele está fazendo menção pessoas que se batizaram e pararam e ninguém nem percebeu. Vamos ver. E nós temos o dever de trazê-los de volta, buscar onde estão, irmãos, porque assim a palavra ensina. O Senhor Jesus deixou muito claro isso. De modo que, para que isso ocorra, então Deus tem preparado, já se fez em alguns lugares, um grupo de irmãos, também muito jovens, que uma vez tendo cadastrado os nomes e as direções e os contatos das pessoas que se esfriaram, jovens que se enfraqueceram, então eles fazem uma visita para eles. Então, aqui, primeiro ponto, você observa que a visita e o resgate é para quem enfraqueceu ou esfriou. Não é para quem pecou. Observe que eles estão falando, não é para quem pecou. Sobre quem pecou, você vai ver daqui a pouco, ele vai entrar novamente nesse assunto, mais na frente, na hora da pregação. Aquele que pecou, irmão, coitado, não tem mais lugar de arrependimento. E agora você vai ver aqui um outro trecho sobre os que esfriaram na fé. Ele volta a falar sobre isso, presta atenção. E a coleta única, que atende piedade, viagens, manutenção e construção de casas de oração. Temos aqui também um esclarecimento que acabei de ler. Na verdade é esse que eu acabei de ler agora sobre esta missão
resgate que será feita aqui no setor 1. Pedimos a Irmandade atenção nesta situação, porque é o nosso dever buscar aqueles que se esfriaram, enfraqueceram e necessitam de um alento, de uma atenção da nossa parte. É para buscar aqueles que esfriaram e enfraqueceram. Lembra quando alguns CCBanos passapanistas andaram, não, porque agora está perdoado, né? Os irmãos serão perdoados. Esse povo, o que saiu inventando de mentira, não está escrito. Que o pecador de morte seria perdoado e teria liberdade, que as pessoas que viessem de outra igreja não precisavam se batizar de novo. Tudo isso, né, sendo jogado por terra. Sendo que na época nós já combatemos isso, porque essas coisas nunca foram esclarecidas, né? Nunca foram esclarecidas, porque são pilares da CCB que jamais serão alterados. Jamais. Agora, irmão, fica vendo aqui sobre a profecia. Meu querido, essas profetadas que acontecem na CCB, se ela não cumpre na sua vida, é porque de alguma forma você não é fiel. Já pensou, irmão, você que está me ouvindo agora, que tem a conduta, né, ilibada e não cumpre as profetadas na sua vida? Pois é, eles estão agora usando desse subterfúgio, né, porque está tão evidente, está tão na cara que essas profetadas não cumprem, e são praticamente 99% das profecias da CCB não se cumpre. Ele está praticamente dizendo que o povo todo não é fiel, porque não cumpre isso aí. Não cumpre, Entenda, eu já fiz o cálculo aqui, né? Você, em uma única comum, 3 cultos por semana, multiplicado por 52 semanas no ano, né? Você tem aí 156 cultos, mais ou menos, 156 cultos por ano. Se você tiver 2 profecias por culto, que eu estou chutando baixo, é 10, 15 profecias, 2, você tem 300 profetadas por ano. E você não vê isso nos testemunhos. Você não vê. Ou seja, existe um déficit de quase 100%. Muita profetada, pouco testemunho. Ninguém testemunha as profetadas se cumprindo. Ok? Mas, segundo o que o Salvador ele vai falar agora, que não é a primeira vez, há poucos dias ele falou isso de novo, que a profetada só não se cumpre na sua vida porque você não é fiel. Ou seja, porque isso aqui foi escrito logo depois que o Senhor Jesus voltou aos céus, mas ele se referia aos antigos daquela época, e nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam, ainda que não haviam recebido. Quantos de nós que cremos e não recebemos ainda e já escandalizamos? Tem gente que houve uma promessa na palavra e o Senhor prometeu, mas não cumpriu ainda, porque nós não nos enquadramos segundo a sua vontade, e a gente se escandaliza. Fala, não, a palavra não é verdade, as pregações são palavras de homens que não têm cumprimento. Mas todo fiel que tem fé e crê no Senhor Jesus, as palavras de Deus se cumprem na sua vida. Você viu aí, gente? Todo fiel, a palavra se cumpre na sua vida. Você que está me assistindo agora, que é a maioria do povo que tá me assistindo e sabe que as profetadas na sua vida não se cumpriram. E não vão se cumprir. A desculpa deles agora é sempre a mesma. Joga a culpa no povo. Lembra da televisão? Quando falaram, né, da televisão, o Marçola veio a público a falar da televisão? Pois é. A televisão, a culpa é tua. Foi você que falou que era do diabo. Eles ignoram que existe até documento deles proibindo a televisão. Esse mesmo senhor aqui, o Salvador Bueno, disse um tempo atrás, tentando defender aí a ideia do pecado de morte, mas dá para ver que é tudo conversa furada, né? Ele disse que as pessoas que dizem que quem pecou, né, pecou para a morte, né, isso é o povo. Ele falou que era o povo, era o povo que estava inventando isso. E agora volta de novo a falar e insinuar que o pecado de morte é um pecado sem perdão. É esse o modus operandi dos anciões da CB. Falta de humildade para reconhecer os seus erros. Não tem coragem de pedir perdão para o povo. Ao invés disso, joga a culpa nas pessoas. Isso é muita covardia. Agora fica vendo aqui
O que é graça e caminho largo? Olha aí. Porque tem gente que não aceita, segue como bastardo, que não é filho legítimo. Mas o que é filho legítimo, se aqui para você não está tão bom como você gostaria, se aqui para você, na CCB, ó, não está tão bom como você queria, ele vai fazer uma comparação relativa. Aqui é a graça. Fora daqui, caminho largo. Olha aí. sabe que no mundo está pior. Se na graça você não se sente tão bem e à vontade, não pense que saindo fora dela você vai encontrar um caminho largo e você viver na felicidade total. Você viu que a graça é a CCB. Se aqui na graça você não está bem... Neste mundo não há felicidade. Ô Pai amado, é a congregação cristã. Agora fica vendo o trecho da Bíblia onde ele lê, né? Para tomar cuidado que ninguém se prive da graça. Né? Para ele a graça, gente, privar da graça, é quando alguém impede o outro de ir à igreja. Isso que é a graça para ele. A graça para ele não é o favor imerecido e todas as bênçãos que Deus desce sobre nós através da graça. Perdão, amor, Espírito Santo, né? O próprio evangelho, levar a sua palavra, tudo isso são frutos da graça. Né? Para que a gente não se prive desse bem. Não. Graça para esses homens. Como a graça é CCB, gente, se privar da graça é se privar de ir ao culto da CCB. Olha aí. E também cuidado para ninguém se privar da graça de Deus. Privar, irmãos, é reter, é impedir. Pessoa que tem uma vida privada é uma vida controlada e impedida, não pode fazer o que quer, não é? E privar alguém de servir a Deus, isso não é bom, impedir de servir. Às vezes o marido briga com a mulher porque ele não quer que ela congrega. Às vezes a mulher briga com o marido porque acha que ele está congregando muito. Você está tentando privar o teu marido da graça de Deus. Deixa ele que congregue, que ouça a palavra. Quanto mais ele santificado for, melhor será para você. Vou fazer uma pausa aqui. O que eu vi de gente, rapaz, arrumando briga com a esposa para poder ir no culto. Às vezes a mulher não quer, ela só quer que ele vá na comum, não quer que ele vá longe. Ou às vezes ele ir trabalhar na construção, que é trabalhar na obra. Quando você impede ele de ir para a obra, você também está privando ele da graça. E é por conta de conselhos igual a esse que o marido em casa, às vezes ele, ou a própria mulher, ele acha que não, ainda que a minha esposa brigue, arrume encrenca, eu vou para a igreja porque eu não posso me privar da graça. Você está entendendo o efeito que causa na vida das pessoas? Ele coloca ir ao culto da congregação acima de qualquer coisa. Acima da família, do parente que vai na sua casa te visitar e você larga ele lá na mesa e bota o terno e vai pro culto, né? Tudo isso porque esse povo não sabe o que significa graça. Até agora ele não faz a mínima ideia do que é graça. Graça na cabeça desses homens é CCB e tudo que envolve a CCB, principalmente o culto. Olha aí. É melhor ter do lado um marido santo do que um marido ímpio. Um marido santo do que um marido pecador e devasso, não é? Que Deus dê luz às mulheres, que procure sempre fazer de tudo para ter um marido bom, bem arrumado, gosta da beleza do marido, de contemplado, ver, meu marido é belo, eu amo porque eu gosto dele, então procure fazê-lo feliz. E ele faça ela feliz também, porque fazendo isso você não vai estar privando ele ou ela da graça. Porque privar é impedir, irmão. A pessoa gosta de buscar a Deus, de orar, mas o outro não gosta. Ela gosta de servir a Deus, o marido detém, segura, briga com ela, não acha. Servir a Deus é ir no culto. Servir a Deus é ir no culto, é chamar hino no culto, é orar no culto. Irmão, serve a Deus, irmão, serve a Deus. É isso para eles que é servir a Deus. Servir a Deus não é levar o evangelho. Não é falar do Filho de Deus, não é falar do seu amor que foi manifesto no Filho, não. Você vê Deus. Olha, gente, esse povo é completamente perdido. Perdido, não fazem a mínima ideia. Por isso que quando algum de nós começa a entender a graça e o evangelho, a cabeça dá um 360 que você nem acredita. Fala, meu Deus, como é que eu estava cego? Procura aí, qualquer irmão que passou a entender o evangelho e graça, pergunta para ele. Qual a percepção que ele tem agora das coisas? Ou das CCB? Muda tudo. Até aqueles hinos, quando você vai ler eles agora e cantar eles, ou seja, agora faz todo sentido, só agora que faz sentido. E depois que você abre os olhos, você vê uma pregação dessa, você sente vergonha de ter participado disso aqui, de ter acreditado nisso aqui.
Pessoas que estão acreditando nisso aqui são pessoas mortas, ou seja, são pessoas que não acordaram ainda, que não sabem o que é evangelho. Isso é uma pregação de um morto para mortos. O meu acha que ela não deve ser assim. Se você faz isso, você está privando-a das bênçãos de Deus. E ela não sendo abençoada, você também não será, ou vice-versa. Bem-aventurados são aqueles que com quem andar nunca prive das bênçãos de Deus. Ao contrário, ajude-os. Ah, Pai amado. Agora você vai ver a outra parte da pregação. Ele faz alusão a quem pecou de morte, tá? Porque é só isso que eles enxergam na Bíblia. Ele vai ler a parte que fala de Esaú, que buscou arrependimento e com lágrimas ele não achou. E ele vai interpretar isso como um pecado de morte, que é o pecado sexual. Ainda que a pessoa chore, ela não tem mais perdão, tá? Se fosse para comparar essa parte de Esaú com os dias de hoje, né? O direito da primogenitura naquela época, você poderia se comparar à graça de Deus hoje, o perdão. A pessoa que nega Cristo, ainda que depois você queira buscá-lo, né, você não vai achá-lo mais, tá? Ou seja, não tem nada a ver com o pecado sexual ou qualquer outra coisa. Ali está querendo falar, ou seja, Deus nos deu uma graça. Qual é essa graça? É de nós termos esse privilégio de fazer parte de suas promessas. Quem rejeita isso, não tem mais salvação. É quem rejeita, quem dá as costas para Cristo, quem vai embora. Isso não tem nada a ver com pecado sexual ou qualquer outro tipo de pecado. Fica vendo aqui, ó. Ouça. Uma grande coisa, ele trocou isso por um prato de comida que ele gostava, por um prazer momentâneo, por uma alegria de poucos minutos. E quantos hoje que fazem isto? Por um prazer momentâneo, por uma coisa banal desta vida, deixa a graça do Senhor Jesus. E depois, quando volta, não acha lugar de arrependimento. O que é? Quer se arrepender, até chora como Esaú chorou. Mas o lugar de arrepender não tinha mais vaga. Bem-aventurado é aquele que, mesmo errando, ainda tem vaga para ele. Se chegar ainda... Tem vaga para você errando. Errando. Os que erram, não é os que pecam. Olha aí, ouça. Tem lugar para arrependido. Duro é para... Tem lugar para arrependido, mas duro, ó. Aquele que cai no pecado e quando volta não tem lugar mais. Vai aqui. Aquele que cai no pecado, ou seja, o exemplo que ele está dando aqui. Se você não peca. Comete erro, falta e fraqueza. Pecado é o sexual. Então, duro é para quem cai no pecado. Que ele está querendo dizer pecado sexual, porque não tem mais jeito para ele. Olha aí. Não é lugar na casa de Deus. Olha quantos bancos vazios tem aqui. Tem lugar para muita gente sentar. Mas não é isso não é lugar dentro da casa de oração. É lugar diante de Deus. Quem está aqui assentado agora ouvindo, aqui ou por este mundo afora, faça agora um exame de consciência. Ainda tem lugar para você estar diante de Deus? Faz o exame de consciência aí, irmão. Você cometeu ou não o pecado de morte? É mais ou menos essa pergunta. Você ainda acha lugar para arrepender-se dos erros que faz e pedir misericórdia? Deus te trata como filho. Dos erros que você faz, tá? Não é... Gente, enganar, mentir, defraudar, dizer que está desviando dinheiro de coleta, da piedade para construção, tudo isso é apenas falta e fraqueza. Falta e fraqueza. Pecado é só o sexual. Olha aí. Bom, agora novamente ele volta a falar que se as profecias que a gente prega aqui, as profetadas não se cumprem na sua vida, é porque você não é fiel. Fiel a quem? A CCB, né? Os anciões. Ouça aí. Nós que estamos aqui com a esperança de tanto tempo, não podemos agora jogar tudo isso fora e voltar para onde? Mas fiquemos no nosso lugar. Quem acha que está pesado, quem acha que espera no Senhor e não se cumpre, lembra de 11 aos Hebreus, que os antigos que receberam grandíssimas promessas para o futuro, não receberam, dormiram como enxergando presentemente a promessa de Deus. Você ainda que não recebeu alguma promessa que o Senhor te fez, não é motivo para você achar que o Senhor te enganou. Fique firme na promessa do Senhor, porque ao tempo da sua vontade, Ele cumprirá na vida dos filhos que forem fiéis. Dos que foram fiéis. E a fidelidade na CCB é pessoas que não fornicaram, adulteraram, qualquer coisa do tipo assim, tá? Mas a gente sabe, como eu já cansei de falar aqui para vocês,
muita profecia, muita profetada e não se cumpre nada. O momento mais trágico da CCB, dos cultos da CCB, que eles sentem mais peso ali, ou seja, é um momento que às vezes traz muita tristeza para eles, é justamente o momento da testemunhança, que é o momento onde eles deveriam contar as graças recebidas depois das profetadas. E simplesmente é o momento mais sofrido, porque as pessoas levantam para contar caso, levantam para fazer. Porque ninguém tem nada para contar, ninguém levanta. E as pessoas não percebem isso. É fogo, né? Bom, essa aí, tá? Mais um culto da CCB. Ancião presidente pregando como um verdadeiro CCBano, né? Gente sem instrução bíblica alguma, falando toda a asneira que dá na telha. Pregação feita através da suposta revelação. Ou seja, chegou aí no culto com as mãos abanando, né? Sem saber o que ia falar. E aí, quando sobe na tribuna, essa imperícia toda aí falando um monte de asneira. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.